Olá, meus amigos do Projeto Adelante, vamos dar início hoje ao nosso curso de criminologia para vocês aí que estão focando no próximo concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, para vocês futuros delegados de polícia. A ideia é, através de várias questões, fazer da mesma forma que fizemos lá em Medicina Legal e Criminalística, ou seja, fazer aquela grande revisão, trabalhar aí vários pontos que podem ser cobrados aí no concurso de vocês. Então vamos lá, rapidamente aí fazer um convite a todos vocês para adicionar o professor lá no Instagram, tá? Lá no Instagram, o Instagram lá é @prof.herculano, tá? É ponto Herculano. E nosso canal lá no YouTube tem aulas de criminologia, de medicina legal, de criminalística, tem aulas lá também de leis penais que vão ajudar vocês nessa batalha aí. Então vamos aqui, vamos avançando, vamos para a nossa próxima questão, na verdade a nossa primeira questão de hoje. Vamos lá. A respeito do conceito e dos objetos da criminologia, julgue o item a seguir. Meus amigos, voltando aqui para mim. Uma questão conceitual cai muito em concurso público, tá? Essa parte conceitual de criminologia. A criminologia, ela é uma ciência empírica e interdisciplinar, que tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. A criminologia estuda as concausas do crime, tá? É muito comum os bancos também mencionarem isso. Por que é uma ciência empírica? Porque ela trabalha, na verdade, em observação da realidade. O que está acontecendo? Qual é o fenômeno criminal que está ocorrendo? Porque diferente da criminalística, que estuda os locais de crimes, a perícia de uma forma geral, a criminologia, na verdade, é o estudo do crime, né? Isso já era um conceito já antigo. No período pré-científico, no primeiro momento, lá já quase iniciando ali, vamos dizer, a escola clássica, que veio no período ali no final do período pré-científico, já iniciando o período científico. Então você já tinha um conceito de criminologia vendo como estudo do crime. Depois, sim, passou a dar uma importância ao crime e ao criminoso, e um conceito mais moderno, né, trazendo como objeto de estudo também a vítima e o controle social. E o controle social, a gente vai ver aqui, que ele pode ser um controle social formal ou um controle social informal, né? O formal é onde nós vamos ter a presença do Estado através da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então aí nós temos os controles de primeira, segunda e terceira seleção nesta ordem que eu acabei de mencionar para vocês. E temos o controle social informal, né? Onde nós vamos ter a presença ali das escolas, das igrejas, dos clubes, da família em si, né, da sociedade de uma forma geral. E dentro de uma interseção, ou seja, entre o controle formal e o controle social formal, né, o formal e o informal, nós vamos poder inserir ali a polícia comunitária. Então, qual é a classificação? Onde entra a polícia comunitária nessa visão de controle social formal e informal? Justamente, né, dentro dessa interseção. Então é classificada como controle social formal e informal a polícia comunitária, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos a esse conceito, né, interdisciplinar, porque vai se valer de outras disciplinas, tá? Vai se valer de outras disciplinas, como a própria sociologia, como a própria biologia, enfim. Então, por isso que nós falamos que é uma ciência empírica e interdisciplinar, apesar de ser uma ciência autônoma, tá bom? E dentro dessa visão de ciências criminais, né, nós temos aí o direito penal, a criminologia e a política criminal. Tanto o direito penal bem como a política criminal, eles se valem, né, ou seja, melhor, elas, né, essas ciências se valem dos conceitos criminológicos, né, tanto para uma política criminal preventiva ou repressiva, bem como aí para, né, através do estudo aí, através do poder legislativo, através de um processo legislativo, possa ser criada aí uma majorante, uma qualificadora de um crime, ou até mesmo um novo fato típico, né, e antijurídico, vamos dizer assim, culpável, né, trazendo um conceito analítico de crime. Então é possível que venha a nascer ou até mesmo revogar, né, algum crime, como aconteceu com um atentado violento ao pudor. Na verdade ele entrou, né, ficou dentro ali do artigo 213 no próprio crime de estupro. Mas isso tudo é com base nos estudos criminológicos, tá, pessoal? Então, muita atenção, vamos ver o que ele diz aqui na questão, de novo, vamos aqui então, ó. O desvio ou o delito, objetos da criminologia, né, no caso, né, porque a gente sabe que o objeto de estudo é o crime, o criminoso, né, quando eu falo crime é o delito, né, e o criminoso pode ser o delinquente também, né, mesma coisa.
Objetos da criminologia devem ser abordados primordialmente como um comportamento individual do desviante ou delinquente. Em segundo plano, analisa as influências ambientais e sociais, né? Pessoal, primordialmente não, tá? Primordialmente não, aí já extrapola aqui, tá bom? Aqui já está extrapolando e já traz aí o item como errado. Vamos avançando, vamos aí, mais uma questão que diz, né, sobre essa parte conceitual ainda. São objetos de estudo da criminologia moderna. Aí traz um espacinho, o criminoso, outro e o controle. Agora é muito fácil, né? E o controle social. Então aqui é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, para a gente completar, aqui, ó, gabarito, letra E. Então, ó, vamos ler de novo. Ó, são objetos de estudo da criminologia moderna o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Daqui a pouco, mais para frente um pouquinho, nós vamos falar sobre vitimologia. É importante a gente estudar bem essa parte aqui, mesmo que no seu edital, de repente, não venha destacado a palavra vitimologia, mas cai quando eles cobram conceitos, objetos de estudo da criminologia, eles podem cobrar, por exemplo, o processo de vitimização, né? O processo de vitimização primário, secundário e terciário, por exemplo. Tá? Bem como lá também a prevenção no Estado Democrático de Direito, a prevenção primária, secundária e terciária. Isso tudo a gente vai revisar aqui através aí, de várias questões. Então, na vitimologia ali a gente aprofunda mais um pouco, mas vou passar para vocês aí alguns pontos interessantes que podem serem cobrados, vamos dizer assim, que podem ser cobrados na prova de vocês. Tá? Então, vamos lá, vamos avançando aqui, vamos seguindo. Nossa próxima questão diz que a criminologia é conceituada como uma ciência. Olha aí, pessoal, acabamos de falar, né? É uma ciência o quê? Ele nem tentou aí, né, trazer ou seja, tornar a questão mais difícil, misturando palavras, mas já na letra B, ó, empírica. Por quê? Lembra que eu falei, ó, baseada na observação e na experiência e interdisciplinar. Gabarito, letra B. Muito fácil, bem tranquila a questão. Vamos então avançando aqui, vamos seguindo. Vamos lá, ó. A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego de seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência, né? Quando a gente fala que a criminologia, ele fala, ó, se é uma ciência do dever ser, se é empírica e teorética, do ser, né? Olha que ele vai trazendo aqui, ó, tudo, ó, do dever ser, enfim, pessoal. A criminologia, né, quando a gente, vamos só colocar aqui um espaço aqui, dá pra gente fazer, ó. Lembra que eu falei, ó, sobre o direito penal, sobre a criminologia, e falei para vocês sobre a política criminal. Então aqui nós temos o que a gente chama de ciências criminais, né, ciências criminais. Então, quando eu falo em direito penal, meus amigos, quando eu estou falando em direito penal aqui, né, ou seja, tem a finalidade aqui analisar, né, ou seja, os fatos humanos indesejáveis, né, que vão aí transformar em um fato típico, por exemplo. Então, aqui nós temos a ciência do dever ser, tá? Então, aqui, ó, a ciência do dever ser, né? Ciência do dever ser, né? Uma ciência jurídica, tá? Uma ciência, deixa eu só apagar aqui que eu fiz uma pequena, escrevendo aqui a caneta muito sensível. Vamos lá. Então, uma ciência jurídica e normativa, no caso, né? Normativa, tá? Normativa. Então, ó, é uma ciência do dever ser. Isso é importante, pessoal. Por quê? Aqui é do dever ser. Já a criminologia, ela é uma ciência do ser, né? É uma ciência do ser e empírica. Já no caso aqui, né? Quando a gente fala da política criminal, passa a ser o quê? Uma ponte, né? Passa a ser uma ponte entre a criminologia e o direito penal. Tá bom? Ó, o direito penal, outro ponto importante aqui, como a gente fala do objeto, né? O direito penal, ele vê o crime enquanto norma, tá? Então aqui vê o crime enquanto norma.
Já no caso, a criminologia, o crime enquanto o quê? Fato. E no caso, a política criminal, né, o crime enquanto valor. Ok? Então, outro ponto também que diferencia aí essas ciências criminais. Mas com isso aqui já dá para a gente matar aquela questão, ó. Lembre sempre, direito penal é a ciência do dever ser, jurídica, normativa, já a criminologia é ciência do ser, né? Empírica, né? Empirismo, trabalhar com observando a realidade. E aqui as políticas criminais estão ligadas, né? Ou seja, como um elo entre a própria criminologia e o direito penal. Então aqui vê o crime enquanto norma, enquanto fato, enquanto valor. Importante esse quadrinho para vocês. Então aqui nesse caso aqui, vamos de novo, ó, caiu para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego de seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência, pessoal. E aí? Agora ficou fácil, né? Então, nesse caso aqui é uma ciência o quê? Do dever ser ou do ser? Do ser, né? Então, pode ser a letra C ou a letra C, ou a letra E. Então, a letra C ou a letra E. Logo, serve do método indutivo e empírico, perfeitamente, tá? Método indutivo e empírico, baseado na análise e observação da realidade. Foi o que a gente acabou de falar aí. Aqui, ó, logo serve do método abstrato, formal, dedutivo, não, pessoal, tá? Método indutivo, né? E tem como, ou seja, como método de estudo, né? Ou seja, o método indutivo e o método experimental, né? O empirismo, tá bom? Então, tá aqui, gabarito, letra C. Vamos avançando, pessoal, vamos seguindo. Mais uma de certo e errado aí. A respeito da política criminal, da criminologia, da aplicação da lei penal e das funções da pena, julgue os itens subsequentes. Vamos analisar esse item aí, caiu para juiz de direito aí do TJ do Ceará. Criminologia é a ciência que estuda o crime como um fenômeno social e o criminoso como agente do ato ilícito. Até aqui não vejo problema algum. Não se restringindo à análise da norma penal e seus efeitos, mas observando principalmente as causas que levam à delinquência, ou seja, pessoal, o empirismo, né? Com o fim de possibilitar o aperfeiçoamento dogmático do sistema penal, sem sombra de dúvida, tá, pessoal? É uma ciência empírica do ser, né, que estuda aí o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, o item está corretíssimo. Vamos avançando para a nossa próxima questão. É para julgar o item também, não sei se deve ser um outro item desse concurso aí. Vamos lá. A política criminal constitui a sistematização de estratégias táticas e meios de controle social da criminalidade. Até aqui, ok? Com o propósito de sugerir e orientar reformas na legislação positivada. Então, pessoal, a política criminal, tá? Ela é, na verdade, o conjunto de princípios e regras. Então, vai traçar meios de controle, né? Ou seja, é uma sistematização de estratégias, táticas e meios aí de controle da criminalidade. Tá? Item correto também. Vamos lá, vamos avançando. Próxima questão, uma questão de múltipla escolha. Em relação ao método da criminologia, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, em razão do volume de dados, a criminologia foca suas análises em metodologias quantitativas, reservando às ciências jurídicas as metodologias que têm por base análises qualitativas, né, pessoal? E aí, certo ou errado, né? O que vocês acham? Errado, né? Ele joga a metodologias quantitativas, né, para a criminologia, né, onde faz uma análise também qualitativa ali, já deixa errado aqui o item, tá bom? Letra B, o método empírico dominou a fase inicial e pré-científica da criminologia, cedendo espaço posteriormente, não cedeu, né, pessoal? Ainda continua o método empírico. Ele diz que depois cedeu posteriormente ao método dogmático descritivo. Erradíssimo aí. Letra C. O método dedutivo é priorizado na criminologia. Errado é o método que, pessoal? Indutivo. Método indutivo. Então, errado aí. Né? No início, sim, tá? Chegou a se falar em método dedutivo, mas o que prevalece é o método indutivo. Vamos avançando. O método empírico
tem protagonismo por tratar-se a criminologia de uma ciência do ser. Perfeitamente, acabamos de ver isso, né? Ou seja, tendo como visão o quê? Né? Ou seja, sempre trabalhando, observando o fenômeno criminal, né, como um fenômeno social, ou seja, observando a realidade dos fatos. Então está aqui gabarito, letra D de delta. E na letra E, as premissas dogmáticas norteiam as diversas linhas e pensamentos criminológicos de modo que se permita a sistematização do conhecimento. Então ele diz que as premissas dogmáticas norteiam, errado, né? A gente já viu aí. Então, gabarito realmente a letra D. Vamos avançando, vamos lá. Mais uma questão que caiu agora aí, ó, para delegado de polícia. Pode vir uma questão assim na sua prova? Só pode, tá, pessoal? Só pode. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Afirmar que criminologia é interdisciplinar e tem o empirismo como método significa dizer que esse ramo da ciência, né, quando ele fala, ó, porque o que a gente afirmou até agora, né, uma ciência empírica e interdisciplinar. Então, para a gente, isso significa dizer que esse ramo da ciência, ou seja, a criminologia, aí ele diz na letra A, ó, utilizas um método analítico para desenvolver uma análise indutiva, né? Realmente ele trabalha com o método indutivo, tá? Na verdade, o que acontece aqui, pessoal? Se eu não me engano, a banca até considerou isso aqui como gabarito a letra A, tá? Mas o que acontece? Né? O critério analítico ele é utilizado nas obras para se referir, vamos dizer assim, à metodologia da ciência normativa, do direito penal, por exemplo. Né? Então aqui, pessoal, muito cuidado, né? Porque a banca, na verdade, ela trouxe o conhecimento, por exemplo, quando a gente fala método analítico do crime, né? Sendo o fato típico antijurídico e culpável, a banca trouxe esse conceito para análise criminológica, ou seja, da criminologia, né, o conceito. Eu tenho quase certeza, mas vamos ver as outras. Pode ser a melhor opção. Vamos ver as outras aqui. Considera os conhecimentos de outras áreas para formar um conhecimento novo, se afirmando então como independente, né? Aí eu já vejo errado, né? Porque se vale também de outras ciências, por isso que é interdisciplinar. Utiliza o método silogístico errado. Utiliza o método racional de análise e trabalho direito penal de forma dogmática também errado. Metafísica e leva em conta os métodos das ciências exatas. Pô, nem vou continuar. Absurdo. Então, assim, percebam que é a melhor opção, tá? É a melhor opção. Então, não vai brigar na sua prova também. Então, quando você ficar em dúvida na opção, vê se tem, né, alguma melhor ou se realmente aquela é a melhor opção. Foi o que aconteceu. E salvo engano, né, alguns alunos até me procuraram, mas não, eu até ajudei no recurso, eu lembro. Só não lembro o que eu escrevi, né, porque já tem 2 anos mais ou menos aí, mas eu lembro que alguns alunos me procuraram e eles não anularam, tá? Não tenho certeza não, mas acredito que eles não anularam essa questão. Mas de qualquer forma, gabarito letra A, vamos avançando. Vamos lá, sobre o objeto de estudo da criminologia dos dias atuais, assinale a alternativa correta. Vamos lá então, na letra A diz que o ramo da criminologia que estuda a vítima é denominado de frenologia, pessoal. Claro que não, né? Estuda a vítima é vitimologia e não frenologia. Errou aí a banca. Ó, B, o estudo de desvios de conduta que atentam contra a moral e os bons costumes não é assunto da criminologia. Como que não? Trabalha observando a realidade, ou seja, é uma ciência, né, que estuda o fenômeno social. Então, já está errado aqui. Aí diz o seguinte, a escatologia criminal estuda os atos pecaminosos praticados por quem escolheu a vereda do mal, né, pessoal? Então, aqui quando ele fala em escatologia, pessoal, isso aqui tem a ver alguma coisa em relação, tá? Isso está errado aqui. Mas tem a ver, só para você não ficar sem resposta, alguma coisa com a questão das pessoas, né, que se preocupam com a questão do fim do mundo, enfim, tá? Então, só para você entender o que seria escatologia criminal aí. Avançando, letra D. A criminologia ocupa-se do estudo do crime, caracterizando-se como simples fato típico e antijurídico, da mesma forma que o direito penal. Então, ele está dizendo que ocupa-se da mesma forma que o direito penal, já é um absurdo, né? E na letra E, a criminologia tem por objeto de estudo o delinquente, o delito, a vítima e o controle social. Ou seja, pessoal, questão fácil demais, por quê?
Porque ao bater o olho na letra E, você vai perceber que as demais só podem estar o quê? Erradas, né? Porque não tem dúvidas, né? Sobre a letra E. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Ó, outra questão aí caiu para delegado de polícia de Goiás. A respeito do conceito e das funções da criminologia, assinale a opção correta. Letra A. A criminologia tem como objetivo estudar os delinquentes a fim de estabelecer os melhores passos para a sua ressocialização. A política criminal, ao contrário, tem funções mais relacionadas à prevenção do delito, né? Aqui, primeiro erro aqui, ele diz que é o seguinte, que a criminologia tem como objeto estudar os delinquentes a fim de estabelecer os melhores passos de sua ressocialização. Na verdade, ela estuda o crime e o criminoso, né? Ou seja, os delinquentes, a vítima e o controle social, para vários fins, tá, pessoal? Para entender o fenômeno social, né? Então, já especificou. E aqui, a política criminal, ao contrário, diz que tem funções mais relacionadas à prevenção. Pode até ter, mas a política criminal ela pode ser repressiva? Pode ser repressiva, sim. Pode ser repressiva ou preventiva. Então, a letra A está errada. Letra B. A finalidade da criminologia em face do direito penal é promover a eliminação do crime, né? Então, errado, pessoal, tá? Eu não posso falar, o crime nunca vai deixar de existir, tá ok, pessoal? A finalidade da criminologia é contribuir para a sua prevenção e consequente redução. Aí sim, aí a letra B seria uma boa opção. Aí seria uma boa opção. Mas desse jeito que está aqui, está errado. Letra C. A determinação da etimologia do crime é uma das finalidades da criminologia. Pessoal, o termo correto, na verdade, né, pegadinha da banca aqui, seria não etimologia, mas seria etiologia, tá? Olha que maldade. Etiologia. Aí sim. Tá bom? E na letra D, a criminologia é a ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas. Olha o que eu falei lá no início, ó, as causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade, né? Então, nós estudamos isso aqui, gabarito letra D de delta. Vamos avançando. Opa, tem mais uma aqui, mas aqui já é o gabarito, letra D. Vamos ver o erro aqui da letra E. A criminologia é orientada pela política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes mediante intervenção nas manifestações e nos efeitos graves desses crimes para determinados indivíduos e famílias. Então, pessoal, tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a política criminal ela não orienta a criminologia, mas é a criminologia que orienta a política criminal. Lembra lá no início que eu falei para vocês que a criminologia, né, entre as ciências criminais, nós temos o direito penal e a política criminal. E essas duas ciências, elas se valem, né, dos dados, estudos, né, do fenômeno social, dos estudos, dos índices, das avaliações das causas e concausas da criminalidade. Então, aí sim, mas dizer que a criminologia é orientada, não, aí não. Aí dizer que a política criminal pode ser orientada, aí sim. Agora, o contrário já estaria errado. Então, aqui, gabarito, então, a letra D. Vamos para a nossa próxima questão aqui na tela, jogando aqui na tela. Vamos lá. É correto afirmar que a criminologia, essa é bem fácil, bem tranquila. A criminologia é uma ciência do dever ser, não é uma ciência do ser. Aí ele diz aqui que é uma ciência, não é uma ciência interdisciplinar, já está errado. Opa, pulei aqui. Errado demais aqui. Não é uma ciência multidisciplinar. Pessoal, aqui, vamos só avançando aqui, né? Para a gente chegar lá na opção. Ó, não tenha dúvida que é uma ciência empírica. Dizer que ela não é uma ciência multidisciplinar está errado também. Apesar que a gente falou lá, né? É o seguinte, que é uma ciência empírica e interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque ela vai se valer de outras ciências, mas é constituída de informações de várias disciplinas, sim. Né? Então, esse multidisciplinar, você não pode falar que é uma ciência empírica e multidisciplinar, tá? É uma ciência empírica e interdisciplinar. Mas eu posso, como fato isolado, considerar como uma ciência multidisciplinar a criminologia? Posso, tá bom? Posso. Poucos doutrinadores citam isso, mas eu posso. Isso que a banca VUNESP trouxe essa pegadinha. Não é uma ciência normativa, ele diz aqui, né, na letra D. Agora, mesmo que tu ficasse em dúvida na letra C, tá ok? É uma ciência empírica. Por quê? Trabalha observando a realidade, ou seja, observando, né, trazendo o crime como um fenômeno social.
Então, o gabarito aqui é a letra E. Vamos avançando para a nossa próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. A ciência que estuda a criminogênese, pessoal. Então, a ciência que estuda, quando a gente fala que é a ciência que estuda criminogênese aqui, o que você marcaria, né? Então, cuidado, tá? Não é ciência política, não é ciência pública, não é sociologia individual, mas sim a etiologia criminal. Quando a gente fala em criminogênese, tá bom, pessoal? Nós temos que lembrar que essa criminogênese, né, ou seja, a etiologia criminal, ela é uma parte, tá, da criminologia, ou seja, que estuda os mecanismos, né, de natureza, a gente pode colocar a natureza biológica, que mais, né, os mecanismos, né, de natureza psicológica, também poderia colocar aqui, psicológica e social também poderia colocar aqui, e social, tá bom? E social. Então, mais uma vez, ó, a criminogênese, né, que a gente chama de etiologia criminal, ou seja, pessoal, ela é a parte da criminologia que estuda os mecanismos de natureza biológica, psicológica e social. Então, para tanto aqui, é necessário uma análise o quê? Interdisciplinar, de natureza sociológica, né, de natureza filosófica, de natureza política. Então, isso aí é importante para a prova de vocês também. Então, gabarito aqui, letra D. Vamos avançando, vamos seguindo. Acerca dos conceitos e das funções da criminologia, julgue o item seguinte. A criminologia é uma ciência dogmática. Para ou continua, pessoal? Para, né? É uma ciência empírica do ser, pessoal, tá? E o direito penal seria a ciência normativa do dever ser, ok? E não esqueça que o método utilizado na criminologia é o método indutivo experimental. Por que indutivo experimental? Eu expliquei lá, por causa do empirismo, né? Então aqui já está errado. Vamos seguindo? Vamos lá, vamos avançando. Vamos lá, mais uma aí, ó. A criminologia, né, uma questão também mais tranquila. Vamos ver o que ele diz aqui. Então, a criminologia, letra A, ele diz que é uma ciência do dever ser. E aí, para ou continua, né, pessoal? Para, né, porque é uma ciência do ser e não do dever ser. Então, já está errado aí. Tá bom? É uma ciência do dever ser empírica e experimental, que se utiliza de métodos biológicos e sociológicos, né? Se utiliza de métodos biológicos e sociológicos, ok? Não deixaria de estar errado não, quando ele fala que se utiliza uma ciência do ser empírica e experimental, né? Empírica e experimental, ou seja, indutiva, né? Que se utiliza os métodos biológicos e sociológicos, né? Enfim, vamos ver o que diz aqui. É uma ciência... ele botou, na verdade, do dever ser. Já ia ler errado aqui. Agora vamos ver essa aqui. É uma ciência do ser, empírica e experimental, que se utiliza... Aí sim. Né? A única diferença é que aqui é do dever ser e aqui é do ser. Aqui sim. Então é uma ciência do ser e não do dever ser, tá? Tudo que vier do dever ser já pode ir riscando. É empírica e experimental, que se utiliza de métodos aí... biológico e sociológicos, não há problema, tá? Citar isso. Por quê? Porque é uma ciência interdisciplinar. Então, ela pode se valer desses métodos biológicos e sociológicos, sim. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção nisso aí. Gabarito aqui é a letra C. Não é uma ciência, já está errado. É uma ciência do ser conceitual e teórica que não se utiliza dos métodos, já está errado aqui também. Então, vamos avançando, vamos pegar o máximo de questões para a gente fazer uma grande revisão aí. Os métodos científicos utilizados pela criminologia são... Então, vamos analisar aqui um por um. Olha só, pessoal, a gente acabou de falar, né? Experimental, dedutivo, já está errado. Métodos psicológicos sociais como ciência empírica e exata, que são exata, errado. Métodos físico individual como ciência social e dedutivo já está errado. Métodos físico-biológicos como ciência jurídica também está errado. E a letra E, métodos biológicos e sociológicos como ciência empírica e experimental, que são perfeitamente gabarito letra I. Tá? Então, fica aí atento a esse detalhe. Porque quando a gente fala, né, pessoal, em método, né, é muito comum
nas bancas, por exemplo, a gente fala aqui, ó, métodos da criminologia. Vamos botar assim, métodos da criminologia. Então, o que você vai lembrar na hora da prova? Por exemplo, eu falo em método experimental, tá? Método experimental empírico. Experimental empírico. Aí falo também em método indutivo. Falo em método biológico. E falo em método sociológico. Ou seja, pessoal, quando eu falo em empirismo, né, método experimental, empirismo, então aqui é para analisar o quê? O universo do ser, baseando-se aí na análise de casos concretos e na própria experiência, tá? Já quando eu falo em método indutivo, aqui trabalha com casos concretos, método indutivo, parte de características específicas, né, para só após aí fixar conclusões gerais. Primeiro se conhece a realidade para depois explicá-la. Por isso que nós falamos em método indutivo. Já no método biológico, aqui nós temos análise de fatores orgânicos e individuais do ser humano, tá? E o sociológico? Aqui analisa os fatores sociais, tais como as reações coletivas, culturais, né, os costumes, as opiniões públicas. Então, método sociológico. Então, muita atenção, pessoal, não confunda, né, o método indutivo com o chamado dedutivo, pessoal. Mais uma vez, o método dedutivo, ele toma aí um caminho exatamente oposto, tá? Então, pessoal, muito cuidado. Então, o método indutivo é justamente para trabalhar com casos concretos, né? Casos concretos. Ok? Analisa aí os casos específicos para depois chegar a uma conclusão. Por isso que trabalha com método indutivo. Vamos avançando aqui. Olha aí uma questão que caiu para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, delegado de polícia. Atividade policial. Vamos fazer o seguinte, voltando aqui para mim. Estou vendo ali nosso tempo já está extrapolando. Vamos fechar esse bloco aqui e a gente já no próximo vídeo a gente já entra justamente trabalhando essa questão e vamos avançando. O lance aqui é pegar o máximo de questões para a gente fazer uma grande revisão e gabaritar essas 5 questões aí de criminologia. Um grande abraço a todos e até daqui a pouquinho.